Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, todas as semanas, nós estarmos aqui, toda terça-feira, trazendo esse conteúdo da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós temos uma continuação desse trimestre maravilhoso que nós estamos estudando. Estaremos falando aqui sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Houve uma divisão em Israel, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. Lá no período dos reis, e hoje nós vamos estar estudando sobre o cativeiro de Israel. Vamos estar aprofundando dentro desse conteúdo e você é o nosso convidado. Antes, eu quero lhe lançar um desafio: compartilhe essa aula com alguém, é um pedido que nós fazemos. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho, curta, compartilhe, enfim, nos ajude a propagar esse conteúdo e o conhecimento da Palavra de Deus para mais pessoas de uma maneira ainda mais eficaz, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo, deixe seu comentário, participe dessa aula. Nós recebemos você aqui com muita alegria na nossa Escola Bíblica Dominical. Então a lição de hoje, lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O textuário da lição está baseado em Oséias, capítulo 6, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Textuário da palavra de Deus, dessa lição da Escola Dominical. Verdade prática da lição: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Verdade prática da nossa lição. A gente costuma dizer, como sempre, que a verdade prática é um resumo da lição. Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria, e não apenas os perigos, mas também as suas terríveis consequências. Nessa lição, mais uma vez está conosco aqui o professor da Escola Dominical, também presbítero da nossa igreja, o professor Israel, que não estava semana passada, ficou devendo, né? Mas hoje está conosco, Pai do Senhor, e seja muito bem-vindo mais uma vez. Amém, Pai do Senhor. Eu vou pedir aqui, presbítero Israel, que o senhor faça essa leitura bíblica em classe. É uma leitura muito extensa, nós estamos percebendo, né, nesse trimestre, a característica do comentarista dessa lição é de aproveitar bastante os textos da leitura bíblica em classe, então você pode acompanhar. A paz do Senhor, povo de Deus, é uma honra neste momento nós fazermos mais esse estudo da palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, no capítulo 17, no versículos de 1 a 14 e no versículo 17 a 20 e 29. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria chamou Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-os habitar em Hala e em Rabô, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos
estatuto das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos oiteiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão o tribo de Judá, a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Amém. Perfeito, esta leitura bíblica em classe. Eu sei que é uma leitura muito extensa, né? E com versículos espaçados, talvez você não tenha uma compreensão geral do texto, mas durante a lição você vai poder acompanhar. Nós vamos dividir isso em 3 etapas. A primeira etapa, obviamente traduzida no primeiro tópico, nós vamos estar tratando sobre as injustiças cometidas por Israel. Existe uma razão pela qual Israel foi levado cativo, né, ali para a Síria. O segundo ponto que nós vamos observar é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Nós estamos vindo aqui tratando já há 4, 5 lições que em todas elas, né, houve idolatria como um pecado presente no meio do povo. Então nós vamos estar mais uma vez ressaltando essa insistência de Israel em ser uma nação idólatra, porque era isso que estava acontecendo. E terceiro, nós vamos estar tratando aqui sobre o sincretismo em Samaria. O que é sincretismo? É a junção de vários elementos, de religiões e costumes diferentes para formar um novo costume, uma nova religião, uma nova doutrina. Isso aconteceu naquela época em Samaria e nós vamos estar vendo lá no último tópico dessa lição, tá bom? Inclusive vamos estar vendo o que é que representa o sincretismo nos dias atuais, né? Vamos estar observando lá mais próximo do final da lição. Nós vamos estar tratando hoje aqui sobre um período de um rei chamado Oséias, e a Bíblia diz que nessa época a Síria começou a crescer e se tornar um grande império, subjugando muitas nações que viviam ao redor dela, e uma delas era a nação de Israel, era o povo de Deus.
E exatamente por conta dessa falta de sintonia com a vontade de Deus, com o que Deus queria para o povo, do pecado dos reis, levando o povo para a idolatria, que o Senhor entregou Israel para o cativeiro. E a nação israelita, segundo comentaristas da lição e a palavra de Deus também, ela começou a entrar cada vez mais numa decadência política, numa decadência social, numa decadência econômica e também numa decadência religiosa. E qualquer semelhança não será uma mera coincidência com o que vinha acontecendo no nosso país, tá? Não é nada diferente do que aconteceu lá com Israel no passado. É o que a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Tem alegria no meio do povo, né? Quando o ímpio governa, infelizmente há muita convulsão, há muito problema, há decadência, porque as coisas não estão ajustadas em ordem. E surge, obviamente, um rei que também divide esse período, que é Jeroboão, e nós vamos estar vendo já aqui no primeiro tópico, em relação a Israel, sobre o reinado de Jeroboão, que aí dá a sequência nesse conjunto da obra aí, quando Oséias também assume a parte dele. Fique à vontade. Nós podemos ver a importância desse rei e o que Deus fez, a parte da restauração de Israel, da conquista daquilo que o povo já tinha perdido. E podemos destacar e dizer que o reinado de Jeroboão II, ou segundo, como entendemos, e podemos dizer que foi um reinado próspero, aquilo que Deus começou a restituir a nação. E eu acredito que Deus ele tem um trabalhar específico na vida de qualquer pessoa, de qualquer nação, porque os projetos de Deus a ele pertencem, e para resgatar a humanidade, que sabemos que Deus ele sempre olhou para a humanidade com um olhar de misericórdia, com um olhar de trazer para si o povo, a sua criatura, aquilo que ele formou, que ele colocou no mundo. E aí, depois já desse processo de depravação, de eles estarem vivendo em péssimas condições, falando do povo de Israel, pelos sírios, ou pelo rei da Síria, Deus ele traz essa restituição. Eu acredito que seja com o objetivo de resgatar aquela nação. Mas o povo, mesmo assim, não deu lugar ao Senhor, ou seja, não voltou à adoração a Deus. Nós já vimos aqui em outros momentos que Deus ele trata com severidade uma nação que não o adora, uma nação que o rejeita, uma nação que abandona a ele. E sabemos que a nação de Israel, por muito tempo, abandonou a Deus, ou rejeitou, ou seja, ficou naquele meio termo. Adorava a Deus e adorava a outros deuses. E Deus não quer esse tipo de adoração, uma adoração dividida, certo? Então, podemos ver que mesmo depois desse tempo bom, depois que já Deus vem com essa restauração, mesmo assim, o povo de Israel não se volta para Deus e continua no seu pecado, continua na sua idolatria, né? E vemos essa falta, né? Esse desrespeito ao Deus Todo-Poderoso, que mesmo diante de uma bonança, diante das bênçãos, né, dessa restauração, mas eles continuam ainda adorando outros deuses. Perfeito, obrigado, presbítero Israel. Então é notório que no reinado de Jeroboão II, né, Israel passou por um período de muita prosperidade. Deus permitiu, inclusive, né, porque tudo que acontecia em Israel, Deus permitia, e o povo foi abençoado pela permissão de Deus. Só que o que aconteceu em Israel? Começou a acontecer injustiças, de os mais ricos se tornarem ricos, né,
às custas dos mais pobres e ainda extravasarem pelas suas riquezas. E aqui mora um perigo muito grande. Não tem nenhum problema em ser rico. Nenhum problema. Escuta isso aqui. Embora Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né? Aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, então ninguém vai entrar, Jesus. Jesus disse, o que é impossível para vocês é possível para Deus, né? Então não tem nenhum problema em ser rico. O problema é colocar a confiança nas riquezas. O problema é se utilizar daquilo que eu possuo para subjugar o meu irmão, para tornar o meu irmão, sendo ele pobre, não possuindo o que eu possuo, as posses que eu tenho, nem a riqueza que eu tenho, para submeter ele à minha vontade. E era isso que estava acontecendo em Israel. O comentarista ele disse aqui, enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. E quando Deus observou acontecer isso em Israel, apesar de toda a prosperidade que ele permitiu acontecer, o que Deus fez? Levantou profetas, levantou homens de Deus para denunciarem o pecado do povo. As injustiças que estavam acontecendo. Exatamente. Para informarem ao povo, não é dessa maneira. E a coisa estava tão crítica, presbítero Israel, que a Bíblia diz que até os sacerdotes estavam envolvidos nisso. Porque tem um texto da palavra de Deus em Amós, no capítulo número 5, versículo de 21 ao 27, que nós vamos ver o Senhor dizendo claramente que até os sacerdotes estavam envolvidos nesse processo de subjugamento do povo, dos mais pobres, né? Daqueles que necessitariam ser ajudados. Deus, ele sempre estará olhando para os necessitados. Deus sempre estará olhando para os necessitados. Tanto que Salomão, ele disse, né, escrevendo aos provérbios, ele diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Veja, quanto Deus ele olha para os pobres também, para os que não têm posses neste mundo. E se você tem posse, aprenda. Se você tem riqueza, aprenda. Não põe o coração nas suas riquezas, a confiança nas suas riquezas, e muito menos subjugue aqueles que porventura não tenham posses igual a você, ou mesmo aqueles que lhe servem, né? Porque todo aquele que tem riquezas, naturalmente ele tem negócio e precisa de pessoas para cuidar dos negócios dele. Então, tome muito cuidado com esse conselho da palavra de Deus, para que o Senhor ele possa lhe abençoar. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas, com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Eu achei interessante, porque fica parecendo meio desconexo esse comentário do comentarista aqui em relação já ao sincretismo, que ele vai tratar também lá no último tópico, em relação à mistura de adorações, a adoração a outros deuses também. Mas vale aqui a gente fazer um link, já de imediato, com o que Jesus disse, escrevendo lá, o escritor de Mateus, diz lá que Jesus, certa vez ensinando, disse assim, vocês não podem servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não pode servir a Deus e as riquezas, porque ou vocês vão agradar um e desagradar o outro, ou vocês vão servir bem a um e servir mal ao outro. Me parece que era o que estava acontecendo em Israel. E aí o comentarista citou um texto que o apóstolo Paulo cita lá no Novo Testamento, e que Deus ele não se deixa escarnecer. Eu pediria que o senhor tratasse a finalização desse tópico. Deus ele não se deixa escarnecer e nem tolera, né, um coração dividido. É por isso que a igreja evangélica ou a igreja cristã, a igreja que preza, que olha para a palavra de Deus com um olhar mais a fundo, ela sempre está em alerta a respeito da adoração. Porque hoje podemos ver que muitas pessoas ainda têm essa confusão, né? Se a gente traz essa mensagem para os dias de hoje, quantas pessoas que quando a gente fala de Deus,
elas vêm até, de repente, nos corrigir, nos dizer, mas eu também já sigo a Deus, eu também já adoro a Deus. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele não tolera um coração dividido, né? Falta um entendimento muito grande na parte das pessoas, de entender Deus como um Deus supremo e que a adoração é e deve ser exclusiva a Ele, né? Porque Ele não aceita. Às vezes as pessoas, por falta do entendimento, por falta da palavra, pensar que Deus está aceitando aquele tipo de adoração, mas vemos que Deus ele não aceita, né? Então vemos aqui que Deus ele castigou a nação de Israel por eles estarem com esse pensamento, com o coração dividido. E é um perigo muito grande quando a pessoa ela não consegue entender esse perigo, né? E muitas das vezes ela não enxerga o perigo e pensa que Deus está se agradando. Na verdade, Deus não se agrada, né? Não está se agradando. Exatamente. E Deus leva muito a sério isso, tanto que Isaías 42, versículo número 8, a gente já citou em outras lições anteriores aqui da escola bíblica dominical, o Senhor disse: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória eu não darei a outro. Exatamente. E nem dividirei ela com nenhuma imagem de escultura. Daí a gente pregar tanto contra a adoração a outros deuses, é porque realmente Deus abomina. E Deus ele estava tão cheio com aquelas pessoas que ele usou o profeta Amós, no capítulo número 5, versículo 21 ao 27, a Bíblia diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçam holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Ou seja, pegue isso e fique para vocês mesmos. Não quero isso não. Sabe as imagens que vocês têm? A adoração que vocês estão dando a Moloque. Pegue isso e fique para vocês mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Olha o motivo pelo qual Deus deixou o povo ser levado cativo. Idolatria, que aí a gente entra aqui no segundo tópico da nossa lição. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino foi dividido entre norte e sul, a região norte sempre se inclinou mais à idolatria do que a região sul. A gente vai ver em todas as situações isso. A maior parte dos reis do norte, Israel, inclinavam-se sempre à idolatria. E os reis do sul... Eu acredito que essa tendência, né, essa inclinação, exatamente, se dá ao que o primeiro rei, né, o Jeroboão, né? Exato. Podemos dizer o 1, né? Já que esse aqui é o 2, né? Então podemos ver que ele fez algo que muito terrível no sentido de chamamento das pessoas para a idolatria, né? Porque eles se preocupavam porque a adoração realmente era em Jerusalém, né? A adoração. E como a capital, né, do reino do norte, ele ia ser a Samaria, e aí por inveja, ou por o cuidado de dizer assim, não, eu não quero que o meu povo, digamos vá assim, a Jerusalém, que as minhas 10 tribos não subam, porque lá era o lugar da adoração. E aí foi quando ele vem e realmente coloca os deuses, a imagem, a escultura, para que realmente existisse adoração ali. Então, já é uma história que vem desde o início do reinado, né? Onde há essa inclinação para a adoração a outros deuses, né? Perfeito. E aí Deus não ficou, obviamente, alheio à situação que estava acontecendo, porque apesar dos pecados do povo e de Deus abominar a idolatria, mas Deus queria salvar o seu povo, nas palavras do comentarista da lição.
Deus queria salvar o seu povo. Então o que Deus faz? Deus chama o profeta Oséias e dá a ele uma missão que é uma missão muito difícil, uma coisa que aos olhos do humano é uma loucura, né? Mas Deus sempre foi muito expressivo quando ele se utilizava dos profetas para falar com o povo dele lá no mundo antigo. Deus sempre foi muito expressivo. Então Deus chega para Oséias e diz: Oséias, você vai casar com uma mulher. E não é uma mulher que não tenha uma mulher honrada, não. Você vai casar com uma prostituta. Porque esse casamento seu com a prostituta vai simbolizar a traição de Israel para comigo. A maneira como Israel está me tratando. Israel está me tratando como se Israel fosse uma prostituta e não está honrando a aliança que Israel tem comigo. E aí Deus pediu que ele casasse, e não apenas casasse, mas também tivesse filhos. Ele teve 3 filhos com a prostituta, o nome dela era Gomer, né? O nome do primeiro filho é registrado até pela escritura, é Gisrael, que significa que Deus traria juízo sobre o seu povo. O segundo filho é Loruama, Deus não se compadeceria mais, é o significado desse nome. E o terceiro filho, Loami, que significa vós não sois mais o meu povo e nem eu sou o vosso Deus. Era Deus dizendo assim, da maneira como vocês estão vivendo, nem eu sou Deus de vocês, nem vocês também são meu povo. Nem eu quero mais saber de vocês e vocês vivam a vida do jeito que vocês quiserem. Mas o juízo vai chegar. Era Deus dizendo assim, quando ele faz tudo isso, faz Oséias casar com essa prostituta, querendo passar essa mensagem ao povo. E hoje, como o comentarista contextualizou, nós podemos ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Essa mistura, porque ou eu sou do Senhor, ou eu sou do mundo. Tem muito crente provocando a sua vida e a ira do Senhor se misturando com as coisas do mundo. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo ao mundo. Ou eu adoro ao Senhor, ou eu vou idolatrar outra coisa. Ou eu vou idolatrar o mundo, ou eu vou idolatrar o meu ego, ou eu vou idolatrar o meu dinheiro. E tem muita gente confundindo isso. Achei interessante, presbítero Israel. Essa semana eu estava assistindo uma mensagem de um pastor e eu achei muito interessante que ele disse assim: essa geração atual, ela tá enganada, achando que Deus só olha para o coração. E realmente Deus é o único que vê o coração do homem. Mas Jesus, quando escreveu as igrejas na Ásia, ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Olha, eu sei do seu coração, estou vendo seu coração, mas eu conheço as tuas obras também. Você acha que Deus fecha os olhos para as nossas obras? Deus não fecha os olhos para as nossas obras. Apesar de ele conhecer o nosso coração. Apesar do nosso coração, que eu acho pouco provável que alguém que pratica mais obras tenha um coração bom, né? Na realidade, eu vejo que a questão do coração, nesse sentido, que muitas pessoas às vezes confundem, né? Exato. Aí existe uma figura de linguagem, e tem até aqueles que, mas Deus só quer o coração. Então nós podemos entender o coração bom é um coração de obras boas. Exato. É um coração que realiza a Exato. obra boa. E as obras boas, eu acredito, que estão ligadas à adoração também, né? Adorar a Deus exclusivamente, ser um adorador do Deus verdadeiro, é uma obra boa, né? É algo que é uma característica, realmente, do que tem um coração bom, não é? Exato. Então, é o que traz muitas pessoas a falta, não é, do entendimento e não ter essa definição certa de que realmente é o que Deus quer, qual coração que Deus quer. Que coração é esse? Né? Se é um coração dividível, é esse que Deus quer? Um coração que adora a outros deuses, é esse coração que Deus quer? Eu acredito que não. Em hipótese nenhuma. E Deus, também se utilizando do profeta Amós, ele disse que não se esqueceria daquilo que o povo estava fazendo. Amós capítulo 8, versículo de número 4 ao 7 diz assim: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis. Olha, vocês que estão fazendo mal aos necessitados e destruindo os miseráveis,
dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o éfa ou a farinha, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todo o seu coração, toda a intenção do seu coração, não. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus disse: eu não vou me esquecer disso que vocês estão fazendo, não. Tome muito cuidado. Então, isso provocou a queda do povo. Nós possamos tomar muito cuidado para não tomarmos o mesmo caminho. Nós estamos chegando no terceiro tópico, né? Se eu tiver alguma consideração ainda sobre esse segundo, fica à vontade e pode introduzir o terceiro. Só o segundo tópico a respeito desse casamento, que traz para muitas pessoas uma interpretação assim, um pouco ruim, no sentido de dizer: mas Deus, quando fala da permissão de Deus, né? Mas Deus permitiu o casamento de Oséias, né, com a prostituta, e algumas pessoas ainda acham que Deus abre um leque ou abre um espaço para o pecado, né? Que diante da palavra de Deus, e que fique claro no nosso estudo, que Deus ele não está de acordo ao pecado. A junção de pessoas, de personalidades, ou que seja de crenças desiguais, de julgos desiguais, digamos assim, numa linguagem mais clara, essa permissão, como o senhor já falou, foi uma permissão com objetivo. O objetivo de resgatar, de mostrar realmente, né, o amor de Deus por aquela nação. Mesmo que aquela nação era uma nação prostituta no sentido de traição, de trair Deus, mas Deus ele permanecia de olho, permanecia nos cuidados, permanecia com o seu amor, porque sabemos que o amor de Deus é um amor único, né, um amor verdadeiro. Então, Oséias casou com uma prostituta, então mostrando o amor de Deus pela nação. E mesmo depois dessa prostituta ela deixar Oséias, deixar o seu marido pelos seus amantes, então que representar o Deus, o marido Deus, ele permaneceu ainda, né, com ela, ou permaneceu ainda amando e querendo morar e morando com ela. Então aqui fala do amor de Deus pela humanidade. Quantas pessoas que abandonam a Deus, quantas pessoas que rejeitam, relata na realidade a história da humanidade. Porque se nós fôssemos ser tratados por Deus da forma como realmente, se for, digamos assim, ao pé da letra, de uma forma rígida, a ponto de não abrir exceção, de não ter permissão, de não ter misericórdia, de não ter uma longanimidade, paciência da parte de Deus, onde estaríamos nós? Qual era o nosso destino? Mas ele continua a esperar aquele que se arrepende. Então, queremos deixar bem claro que essa simbologia não abre espaço para o pecado. E Deus ele continua dando o entendimento que as pessoas não venham ter confusão, na realidade, né? Tem uma confusão nessa simbologia para abrir exceção para o pecado, né? Perfeito. Obrigado, presbítero Israel. Então a gente finaliza esse tópico aqui, vamos para o último tópico: os estrangeiros ocupam Samaria. O que aconteceu? Quando Israel foi levado cativo, Deus permitiu que os sírios levassem o povo de Deus, ainda ficaram alguns israelitas em Samaria. Só que os sírios avançaram sobre o território israelita e avançaram inclusive sobre Samaria. O que aconteceu? A ordem era que eles ocupassem todos os espaços da terra, né? E levassem os costumes deles e se misturassem com o povo de Israel que havia ficado na terra, para que a fim de que, né, o povo que ficou não se rebelasse contra os sírios e ali houvesse uma junção, uma mistura de pessoas. A isso que nós damos o termo sincretismo, que aí começou a vir
a adoração de outros deuses, os costumes dos sírios começou a mistura, a entrar, né? a mistura começou a entrar em Samaria, mas tudo isso por conta da falta do pecado em Samaria, do povo de Samaria, do povo de Israel, que já tinha começado lá atrás. E daí a gente encontra, né, nos evangelhos uma referência histórica, em João capítulo 4, versículo 9, que os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque os judeus têm os samaritanos como esse povo misturado, como esse povo de costume misturado. E aí, quando um judeu passava por um samaritano, que era coisa rara, inclusive, de acontecer, porque eles cortavam o caminho para não passar um pelo outro, mas quando passavam não se comunicavam. Tanto que Jesus deu diversos exemplos de como deveria ser tratado. E aí nós vamos ver Jesus e os samaritanos. Eu queria que o senhor citasse os exemplos de como Jesus mostrou que nós devemos tratar aqueles que, ainda que nós não concordemos com as faltas, os pecados, né? Ainda que nós não concordemos com as atitudes, mas como que nós deveríamos tratar? Então nós podemos ver o amor de Deus, como nós estamos falando do amor de Deus, né, pela humanidade durante toda a aula, durante todo o tempo. E aí existia essa rivalidade, né, devido a essa mistura, devido na realidade à rejeição realmente do povo do sul, né, digamos, das duas tribos de Benjamim, né, de Judá. E existia depois, como você já citou, a respeito que os samaritanos realmente é um povo de uma miscigenação, né, de povos, né, que na verdade o Sírio, rei da Síria, ele foi trazendo, né, outras nações para ocupar aquelas terras, e aí depois vem os casamentos, porque ficaram alguns realmente judeus, aqueles que eram mais pobres, de repente os exilados, aqueles que ficaram escondidos, né, que ficaram naquelas terras. Então, devido a esse casamento, vem essa mistura. E aí há essa rejeição e há esse preconceito realmente do povo dos judeus contra os samaritanos. E vemos isso que nos evangelhos, e Jesus, ele não veio para uma nação específica, sabemos disso, né? Jesus, graças a Deus, que Jesus veio para os gentios, veio para os judeus, veio para todos aqueles que aceitam. Então, Jesus veio para quebrar, na realidade, a divisão. Divisão, exatamente. Divisão, onde existe divisão, não existe Jesus. Eu acredito dessa forma. Então, Jesus está onde realmente existe a junção, o amor, comunhão, o acolhimento, a comunhão. Agora, a rejeição, a divisão, isso aí não faz parte do Evangelho de Cristo. Então, Jesus vem realmente para combater essa rivalidade que existia entre essas nações. Então, o que é que Jesus vem dizer? Jesus vem dizer para aquele povo que eles eram importantes, vem dizer para os judeus, os judeus ortodoxos, conceituados, os fariseus, mestres da lei, os escribas, então o povo que se achava como os sabidões, ou aqueles que realmente, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, os donos do céu, e sabemos que o dono do céu é Deus e está para todos aqueles que se arrependem. Então, onde que Jesus mostra que realmente ele veio para quebrar, para acabar com essa rivalidade e para falar também da importância daquele povo para o reino de Deus. Então, Jesus chega para aquela mulher samaritana, mulher pecadora, e Jesus fala da importância, quando Jesus pede água para ela, e vemos que aquela mulher era uma mulher que não tinha marido, e na realidade vivia na prática, né, do pecado. E Jesus, quando pede água para ela, e ela disse, né, que não ia dar aquela água, não podia dar aquela água, nem podia falar, e ela vem citando, colocando os empecilhos na realidade. E eu acho interessante que quando Jesus disse assim, se você soubesse quem está falando com você que pediria água. Pediria água e ele daria a água da vida, que joga para a vida eterna. Então Jesus já estava tocando na parte realmente espiritual. E aí quando Jesus fala essa palavra, aí ela acha interessante e ela já diz,
és tu maior do que o nosso pai Jacó? E fala que Jacó bebeu daquela água, é tudo Jesus, onde Jesus fala a respeito da adoração, porque existia realmente esse apego, realmente o local, realmente da oração, que era em Jerusalém, um lugar sagrado, um lugar como se fosse um lugar único. E aí Jesus vem e diz para ela que o lugar da adoração, realmente a adoração é pessoal. Então Jesus vem falar de corações, Jesus vem falar de pessoas, Jesus vem falar de compromisso, Jesus vem falar de um povo que a partir daquele momento, daquele tempo, que viesse a reconhecer essa importância de uma adoração pessoal. Então Jesus vem falar para ela a respeito do lugar realmente da adoração, e isso aqui nós vemos essa importância de Jesus estar falando com aquela mulher, do valor que Jesus dá àquela mulher, porque eu acho interessante quando Jesus manda que ela chama o marido, aí ela diz que não tem marido, e Jesus revela a verdade e diz que ela tem, que realmente aquele que ela já tinha tido 5 e aquele não era o marido dela realmente. E aí ela entende que Jesus era um profeta, porque Jesus estava falando algo verdadeiro da parte dela, e Jesus quebrou. Eu vejo Jesus quebrando as barreiras, Jesus quebrando os empecilhos a respeito desse povo. E aí, em outro momento, outro exemplo muito importante é aquele que quando Jesus fala daquele homem que vem de Jerusalém para Jericó, A parábola do bom a samaritano. parábola do bom samaritano, exatamente, que aquele homem praticamente, ele fica meio morto pelos seus salteadores, aqueles que vêm, acusadores, aqueles que vêm realmente maltratar, que pegaram aquele homem que maltrataram, exatamente por um samaritano. Exatamente, e deixaram aquele homem lá, meio morto no chão, e passa o sacerdote olha e não faz nada, passa o levita olha também não faz nada, e quem é que olha para aquele homem, que pega aquele homem, que leva na sua cavalgadura, que coloca na sua estalagem, no seu lugar ali de cuidado, e que dá dinheiro, cuida as feridas daquele homem? É o samaritano, porque o samaritano vem e faz essa ação. Então, Jesus mostra nessas duas parábolas que o amor dele é um amor por todos, um amor único. E que Jesus vem falar também da diferença da verdadeira religião e da religiosidade. Existe religião e religiosidade, onde muitas pessoas estão mais vivendo uma religiosidade do que uma religião do Deus verdadeiro. Então, que Deus ele continue tocando nas pessoas, que as pessoas possam entender a diferença realmente da verdadeira religião, porque Jesus diz: a verdadeira religião é aquele que atende, é o que cuida do órfão e da viúva. Então, se resguarda da corrupção. Exatamente. Do mundo. E que está baseada no amor verdadeiro, e não numa religião de defesa, de dizer, não, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque isso para Deus não é importante se não existir a prática da ação realmente da pessoa. Perfeito. Então Jesus ele quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Esse é um exemplo para nós. Nós devemos sempre nos relacionar com qualquer pessoa de maneira amável e também acolhedora, tá bom? Nós chegamos ao final da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade que você nos deu de nos acompanhar nessa aula. Na próxima semana nós temos mais, nós vamos entrar no ciclo de finalização desse trimestre. A partir dessa lição nós só faltamos 3 lições: o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá, né? Então na próxima semana nós já vamos estar tratando sobre uma nova lição, que inclusive é uma lição maravilhosa. O reinado de Ezequias foi um reinado íntegro, e como qualquer um que se propõe a fazer a coisa certa, ele enfrentou também oposições, a oposição de Senaqueribe, e nós vamos estar vendo na lição da Escola Bíblica na próxima semana. Quero lhe agradecer, Deus te abençoe, compartilhe essa aula com alguém, mande para alguém, assista essa aula, curta, comente, enfim.
Aqui a escola dominical é nossa e você é sempre bem-vindo a interagir conosco. Deus abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém.